Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula e na aula de hoje a gente vai estudar os tipos de triângulos, tá? Então, a gente tem basicamente 6 tipos de triângulos, tá? Somando os tipos referentes aos lados e referente aos ângulos. Então, primeiramente, vamos olhar os triângulos referentes aos lados. Primeiramente, a gente tem o triângulo equilátero, que é o triângulo que possui os 3 lados iguais, tá? E, consequentemente, ele possui os 3 ângulos iguais também. A gente tem o triângulo isósceles, que possui apenas 2 lados iguais e os ângulos da base também são iguais. E nós temos o triângulo escaleno, né? Que ele não possui nenhum lado igual e nenhum ângulo é igual também, tá certo? E agora referente aos ângulos, ó, a gente tem o triângulo retângulo, que ele possui um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui. A gente tem o triângulo acutângulo, tá? Que os 3 ângulos são menores que 90 graus, tá? Os 3 ângulos são menores que 90 graus. E por fim temos o triângulo obtusângulo, em que um ângulo é maior que 90 graus, tá? Então esses são os tipos de triângulo que a gente tem. Vamos estudar as propriedades do triângulo. A primeira propriedade, pessoal, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele mede 180 graus. Então, se eu tenho um triângulo, a soma de todos os ângulos internos a ele é igual a 180 graus, tá? Essa é uma propriedade muito fundamental do triângulo. Então, como exercício, vamos calcular o valor de x nesse triângulo aqui. Ó, aqui eu tenho que o ângulo mede 2x, aqui o ângulo mede 3x e aqui o ângulo mede 4x. O que é que eu sei? Eu sei que a soma desses 3 ângulos tem que dar 180 graus. Então, 2x mais 3x mais 4x tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, olha só. 2x mais 3x, 5x. 5x mais 4x dá 9x, que é igual a 180 graus, certo? Olha só, pessoal, o 9 está multiplicando o x, não é verdade? Então, ele passa dividindo. Então, x é igual a 180 dividido por 9. Quanto é 180 dividido por 9? Bem, isso é igual a 20. Logo, x é igual a 20 graus, tá? Segunda propriedade, a soma dos ângulos externos ao meu triângulo é igual a 360 graus. Ó, em azul está os ângulos internos, tá? A gente já viu que os ângulos internos medem 180 graus. Agora, os ângulos externos, que é esses ângulos aqui, ó, tá? A soma de todos eles mede exatamente 360 graus, tá bom, pessoal? Terceira propriedade, né, que é o teorema do ângulo externo. Como assim? Que teorema é esse? Bem, ele diz o seguinte, ó, se eu tenho um triângulo, tá? E eu prolongo um lado, ou seja, eu prolonguei esse lado aqui, ó, eu gerei esse ângulo que é ângulo externo. O ângulo externo é igual à soma dos outros 2 ângulos internos não adjacentes. Ou seja, né, ó, esse ângulo externo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo A mais esse ângulo B, tá bom? Então, o ângulo externo vai ser igual à soma dos outros 2 ângulos, tá certo? Vamos fazer uma questão para a gente poder se aprimorar. Ó, perceba que x aqui é um ângulo externo. Se eu quero saber quanto vale x, bem, x vai ser a soma dos outros
dois ângulos, tá? Desses outros dois ângulos aqui. Se aqui tivesse um ângulo, pessoal, eu não vou considerar. Eu só vou considerar os ângulos que estão um pouco mais distante de x. Vamos pensar assim. Então, x vai ser igual a 65 graus mais 32 graus, certo? Ou seja, x será igual a 97 graus. Tá, pessoal? Então, x é igual a 97 graus. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está a atividade para casa. Bons estudos a todos. A gente se encontra nos próximos vídeos.